Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E antes da gente começar o nosso podcast do Mentes e Medos, eu vou deixar uns recadinhos para vocês. Se vocês estão gostando do nosso podcast, vai ajudar muito vocês apoiarem a gente com as estrelas. A gente está subindo vídeo toda semana no YouTube, então vai lá, gente, se inscreva, curte, que isso ó, vai ajudar muito. Uma outra forma de também apoiar o nosso projeto é pelo nosso Pix, no e-mail mentesemedos@gmail.com. Com as doações, nós iremos investir em melhores equipamentos e produções para trazer a melhor experiência para vocês. E qual que é nosso tema de hoje, Mal? É a Elizabeth Short, a É a Dália Negra. Dália Negra. Olha, eu acho esse caso um caso tão sinistro. Fico imaginando tudo que aconteceu com essa moça. A gente vai contar hoje para vocês a história da Elizabeth Short. Ela era uma moça bem jovem e ela acabou falecendo nas mãos de um psicopata, né? Ela foi, não sei se chegou a ser raptada, mas enfim, ela foi torturada e morta, e ela foi exposta, o corpo dela foi exposto de uma forma bem chocante. E hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho da história dela e de toda essa investigação que rolou em cima desse caso. Bom, a Elizabeth Short, ela era uma moça sonhadora, romântica e rebelde. Ela foi garçonete e também foi aspirante à atriz. Ela foi a terceira de 5 filhas. Nasceu em Massachusetts em 29 de julho de 1924 e ela foi abandonada pelo seu pai ainda bem novinha. Quando ela era criança, ela era uma criança muito doente, ela sofria de asma e tuberculose. Ela chegou a ter esses episódios com essas doenças. Já na adolescência, ela foi viver na Califórnia. Apesar do abandono paterno na infância, a jovem acabou indo morar com o pai por um tempo, para ele ajudar ela nessa questão dessa carreira de atriz que ela estava buscando. A relação entre os dois, no entanto, não foi muito legal. Ela era tomada de muitos confrontos entre os dois. Entre os principais motivos estava o fato de Beth, como ela era chamada, ser considerada muito namoradeira, entre aspas. Bom, Beth tinha os olhos azuis, os cabelos negros e se vestia de preto. Ela imitava o estilo da atriz Diana Durbin. O fato de ser namoradeira não é um julgamento da vítima, e sim um fato que pesou bastante nas investigações dela, levando a polícia a ir atrás de alguns homens com quem ela acabou se envolvendo. Uma vez que queria ser atriz de Hollywood e era muito carente, pelo que eles relatam, Beth supostamente aceitava trocar favores sexuais por roupas, abrigos, comidas e oportunidades. Dessa maneira, a sua posição de fragilidade era um ponto fácil de ser explorada por um criminoso disposto a dominar ou machucar uma mulher nessa posição. Aqui eu já coloco, como a gente está falando de uma época que era mais ou menos 1940, a gente sabe que ainda existia muito preconceito, e eu até me lembro uma vez, eu não cheguei a assistir o documentário lá da Dercy, mas eu me lembro até que ela falava assim, que chamavam ela muito de puta, de garota de programa, porque ela era atriz, e tinha mesmo essa imagem, essa nuvem negra em cima das jovens mulheres que buscavam, né, uma oportunidade em Hollywood, uma oportunidade na carreira artística, né? Sim, ainda mais na época, né? Não tinha internet, celular, essas coisas. E era mais um círculo fechado, né? Tinha aquelas pessoas que trabalhavam na indústria do cinema e tal. E até uns anos atrás a gente já escutou, né, esses escândalos com teor sexual e tal, de abuso. E só imaginando coisas que aconteceram há 10 anos, imagine há 50, 60 anos atrás. Como devia ser difícil. Eu até coloquei aqui que supostamente ela aceitava as trocas de favores, porque é uma coisa que não tem como a gente acreditar que aconteceu mesmo, justamente por esse lance do preconceito que rolou da época. Então, assim, seria muito, eu acho que muito desrespeitoso a memória de uma pessoa, uma mulher que lutou, de certa forma, para
conseguir alguma coisa, acabou partindo muito cedo, e colocar a imagem dela, assim, como se fosse uma forma pejorativa, sabe? Às vezes ela só estava tentando ali lutar pela sobrevivência dela, e ninguém tem nada a ver com isso, né? Sim, as pessoas têm mania, né? Desde sempre. É do humano, não adianta falar que é de agora ou 300 anos atrás. Sempre foi assim, que é cuidar da vida dos outros, né? Se a pessoa tem vários parceiros ou não, e essas coisas assim, esses tabus. Verdade. E o início do caso, né? O corpo da Elizabeth Short foi descoberto às 10 da manhã do dia 15 de janeiro de 1947, por uma mulher chamada Beth Basinger, que estava passeando com sua filha pelo local. E a princípio, a Beth, ela achou que o corpo, que era da Elizabeth Short, estava largado num terreno, né, no sul de Hollywood, e ela pensou que era um manequim de loja de roupas e tal, porque parecia mesmo, né? Caso vocês pesquisem sobre o caso, você pode ver que é muito parecido o corpo com manequins. A Beth achou o corpo, né, largado no terreno, né? O corpo da Elizabeth estava deitado de costas, com os braços elevados, os cotovelos dobrados e pernas bem afastadas. Ela havia sido cortada ao meio, na altura de sua cintura. Seu fígado estava exposto, o rosto e os seios estavam retalhados. O assassino havia cortado as laterais de sua boca até as bochechas, imputando-lhe um sorriso macabro com os cortes. E a polícia encontrou marcas de ligaduras no pescoço, punhos e tornozelos. Eles foram capazes de deduzir que ela havia sido suspensa pelos tornozelos e torturada. Ela estava morta pelo menos 10 horas, o corpo ter sido levado e pousado naquele local. É possível que ela tenha sido cortada ao meio enquanto ainda estava viva. Nossa. É bizarro. Horrível. Não havia sêmen no corpo, mas como parte de sua tortura, havia sido forçada a comer fezes. Nossa. Porque foi encontrada, né, no intestino dela durante a necrópsia. E ela tinha apenas 23 anos. Gente, eu fico imaginando, olha, o tipo de tortura, a pessoa ser cortada viva. É muito triste a gente imaginar que naquela época, na década de 40, a gente ainda não tinha uma perícia como a gente tem hoje, por exemplo. Provavelmente hoje a gente conseguiria solucionar o caso. Eu fico me lembrando daquele caso da Mércia. Ai, como é que chama? Que o namorado matou ela, o namorado, eles eram advogados, eu acho que é Mércia Nakashima. O que acontece? O caso, um dos fatos que foi descoberto foi porque a perícia identificou que quando o corpo foi jogado no rio, lá na represa, eles conseguiram ver que passou um pneu de carro ali. Eles conseguem imaginar pela perícia qual é mais ou menos o modelo do pneu, aí já vai reduzindo o tipo de pessoa que tem aquele tipo de modelo, porque parece que existem vários modelos de pneus de carro. E também o que eles descobriram foi a alga que tem ali na região daquela represa, ela não é uma alga que é tão espalhada em outras regiões de São Paulo. Então, o carro, a roda do carro, provavelmente, ou a roda do carro ou o sapato do suspeito teria algum vestígio daquela alga. Então, assim, eles conseguiram encontrar por causa da alga. Olha a perícia, onde chega, e fora o exame de DNA, né, também, que ajuda muito. Só que no caso dela, por mais que também não tivesse o exame de DNA na época, não tinha sêmen também, né, nem para eles arquivarem o DNA para no futuro, né, porque acontece isso. Então, assim, foi um caso que, infelizmente, por causa do tempo da época também, ele acabou não tendo solução. Sim, é muito bizarro também, porque
No caso, ele marcou muito a época e também a parte de Hollywood, porque ela fazia trabalhos como figurante, às vezes até um papel um pouco maior. Nossa, gente, que dó. E que imagina, ela ficou suspensa. Tipo, a gente vai que assiste Dexter, fica imaginando, não tem aquelas cenas assim, quando ele vai matar, e ele chega às vezes a desmembrar lá as vítimas dele, algumas, dependendo das vítimas, ele faz isso com as pessoas vivas. Mas, no geral, ele acaba matando a pessoa antes com uma facada, né? Mas eu fico imaginando a pessoa que fez isso, esse psicopata, ele realmente era muito sádico. Eu imagino que esse corte, ele cortou a bochecha dela, gente, igual ao do Coringa. Eu acho que, pela situação, se ele era tão cruel assim, ele deve ter feito tudo isso enquanto ela estava viva ainda. Nossa, é muito tenso. Então, e aí, em cima disso, a gente tem algumas pistas, né, que foram discutidas na época. Bom, de evidências materiais concretas, a perícia ela achou somente uma trilha de pneus saindo do local, que acabava desovando as pegadas das botas nas imediações, e a profundidade das marcas na região do calcanhar também indicava que alguém pudesse ter carregado um corpo, porque estava muito fundo ali, então o peso estava mais sobrecarregado. E também tinha um saco de cimento vazio com sangue aguado dentro, que foi encontrado em alguns metros ali de distância do cadáver. Bom, nenhuma dessas evidências levou um suspeito, ou a falta de tecnologia forense na época também não ajudou muito, né? Então é aquilo que a gente falou, eles estavam meio que sem ter muito para onde ir com as investigações. Então... E a princípio, o principal suspeito ligado ao caso da Dália Negra foi o Robert Manley. O vendedor teria oferecido uma carona para ela depois que ela foi mandada embora da casa da família French, onde estava hospedada. De acordo com os depoimentos de Manley, os dois passaram a noite de 8 de janeiro juntos, antes da jovem ser deixada em Biltmore Hotel. Ali, segundo ele, Beth se encontraria com a sua irmã. Durante o depoimento, Manley teve crises profundas de depressão e precisou ser submetido a terapias de choque. Ele foi internado num hospital psiquiátrico, onde ele acabou confessando o crime. No entanto, anos mais tarde, ele revelou que não sabia nada sobre o caso e, depois de ser submetido a doses de sódio pentotal, conhecido como o soro da verdade, além Manley, um homem chamado Arnold Smith também é apontado como provável assassino no caso da Dália Negra. De acordo com os relatos do investigador da polícia de Los Angeles, John, Arnold Smith também teria sido responsável pelo assassinato violento de George Bauer-Dorth, um ano antes. No caso de Bauer-Dorth, o homicídio teria sido motivado pelo término do relacionamento e envolvia um homem alto, magro e manco como principal suspeito. Smith já foi fichado por outros crimes, batia com a descrição e, além disso, em depoimento ele chegou a dizer que ouvira relatos dos homicídios de Balderoff e Short de um homem chamado Al Marinson. Segundo o detetive, no entanto, Al Morrison provavelmente era um alter ego do próprio Smith. A gente louca já, né? Essas pessoas que começam a criar alter ego aí, ixi. E o diretor Orson Welles também chegou a ser um dos suspeitos interrogados pela polícia, devido ao fato da atriz ter feito testes com ele recentemente. E uma coisa, eu nem sabia dessa, que o Orson Welles tinha sido investigado sobre isso,
Vim saber durante a pesquisa, porque eu curto muito os filmes que ele fez. Ele. Terceiro Homem. Tem tantos filmes que ele fez que é genial, assim. O cara, além de um incrível diretor, roteirista, ator, ele é excelente em todas as coisas que ele trabalhava dentro do cinema. E ele era um cara famoso na época e ser ligado a um caso Envolvido, horrível né? desse é. E você vê como que devia ser um mundo muito pequeno em Hollywood essa época, porque muito provavelmente ela, uma hora ou outra, ela ia acabar fazendo com um trabalho bacana, porque ela já estava fazendo testes com diretores bacanas. Então, assim, a chance seria boa para ela, né? E você vê que esse pessoal, eles fazem umas festas, eles vão se conhecendo também nesse meio, né? Entre os outros suspeitos famosos também foram investigados os cantores Woody Guthrie, o gangster Bugsy Siegel, o médico George Holden e Jack Anderson Wilson, artista plástico, cenógrafo de Hollywood, responsável por criar a icônica estátua do Falcão Maltês. Não conheço essa estátua. Eu, de nome assim, eu não vejo uma imagem, mas eu posso conhecer vendo, né, a imagem. Talvez vendo. Poucos dias após o descobrimento do corpo, o jornal Los Angeles Herald Examiner recebeu um pacote com um bilhete com os dizeres: aqui estão os pertences da Dália. Junto da mensagem estava o cartão da segurança social da jovem, sua certidão de nascimento, um telegrama, alguns cartões de visita, uma agenda com algumas páginas arrancadas e foto delas com diversos militares. Além disso, o jornal responsável pelo nome Dália Negra também recebeu centenas de denúncias e pistas sobre o crime. Nesse contexto, 59 pessoas chegaram a assumir as autoridades, mas todos foram descartados pela polícia. Oficialmente, 25 suspeitos foram investigados, mas nenhuma conclusão foi encontrada. Caramba, eu fico pensando, esse Robert Manley, o cara pirou, né, com o assunto, Sim. com o que aconteceu, ele ficou totalmente alterado, né? Eu acho que complicado, ele deve ter apanhado da polícia. Eu acho que também ele deveria ter algum problema psicológico que com a situação deve ter agravado e piorado, né? E uma coisa que eu acho interessante também, que eles não falam isso, não achei em lugar nenhum também, que ele fala que ele deixou ela no hotel, porque ela falou que ela ia se encontrar com a irmã. Eu não vi, relatos da irmã falando que se encontrou com ela realmente, não vi nenhum registro disso. Mas eu acredito que provavelmente, se ela não se encontrou com a irmã, devia ser alguma mentira pra ele, vou me encontrar com a minha irmã, tal, mas na verdade podia ser até o assassino que ela ia se encontrar naquela noite, né? Sim. E desde então ela acabou sendo torturada, mantida em cárcere, enfim, aconteceu o que aconteceu. Uma coisa muito interessante também, que tem a descoberta de um senhor chamado Steve Hodel. O Steve Hodel é um ex-detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles. Durante o seu período de detetive, que durou mais de 23 anos, ele constituiu uma sólida reputação na investigação de homicídios. Todavia, a investigação pelo qual ele ficou mais famoso foi uma experiência um tanto pessoal. Teve início com seu pai, George Hodel, que morreu. Esse George Hodel é o que o Má falou, né? Que foi um dos investigados também. Ele foi um médico, ele era um cirurgião. Bom, após a morte do pai, em 1991, o policial aposentado Steve Hodel tentou descobrir mais a respeito dele. Bom, quando ele estava mexendo e vasculhando algumas coisas, alguns pertences do seu pai, do médico cirurgião, Steve encontrou 2 fotos da Elizabeth Shorts nua.
indícios de que ela e o seu pai tiveram um relacionamento. Sabe o que eu acho estranho? Quando o cara entregou a agenda da Dália Negra na delegacia lá, mandou para eles, algumas páginas estavam arrancadas. Provavelmente essas páginas que estavam arrancadas eram as páginas que continham o contato da pessoa que estava ali com ela, né? É, Bom, entre os papéis de seu pai estavam diversos recibos usados para declaração de imposto de renda, inclusive uma compra de um saco de cimento. Olha isso, gente. Lembra que do lado do corpo dela foi encontrado um saco de cimento com resto de sangue? Bom, muita coincidência, né? Bom, e a pessoa declara uma compra de saco de cimento, né? Que loucura. Além disso, o Steve descobriu que o pai havia sido um dos principais suspeitos do crime na época. E finalmente entendeu porque ele havia fugido para as Filipinas em 1947. Ou seja, depois que começou a rolar essas investigações, o pai dele simplesmente fugiu. Ele foi embora para as Filipinas e abandonou toda a família. E além de ser um cirurgião experiente, George Hodel também colecionava fotografias de artistas expressionistas como Man Ray, em especial as que apresentavam simulações de corpos mutilados. Vendo algumas cartas antigas do seu genitor, ele percebeu que a sua caligrafia era muito semelhante aos bilhetes recebidos pela imprensa da época. Steve acredita que seu pai não só foi o culpado pela morte de Elizabeth Short, como também seria o serial killer responsável por diversos outros crimes da época. George Hodel também havia sido investigado pela morte da sua secretária, e ele também havia sido acusado de estuprar a própria filha. Ou seja, o cara não era flor que se cheire mesmo, né? Um engraçado, eu tava pensando sobre tudo isso, né, que é rondado sobre ele. E a gente pensa, né, que psicopata não tem família, é solitário, mas o cara tem filhos, né? É um cara que trabalha numa profissão honrada, né, que é ser médico e tal. E possivelmente era um monstro, né? Não, mas até tem isso, né, que os psicopatas, alguns, né, não são todos, mas esse, por exemplo, esse crime, que foi um crime mais, digamos, limpo, ele não deixou tantos vestígios, assim, pelo menos, tipo, na época, assim, não tinha a perícia boa, né, os testes legais, mas mesmo assim, ele foi muito sagaz, e falam que a pessoa tem que ser muito inteligente para fazer isso, ela tem que sempre estar além da polícia, e não é fácil, porque a polícia tem uma equipe de pessoas inteligentíssimas também trabalhando por trás, então o cara, ele tinha que ser melhor do que todos eles juntos. E o George Holden, ele era um jovem muito talentoso que com apenas 9 anos já era considerado um prodígio no piano e tendo um QI um ponto acima de Albert Einstein. Nossa, Gênio, muito né? inteligente, é. Tanto que aos 14 anos ele seria aceito em uma faculdade, mas a genialidade pode cobrar um preço, né? E sem conseguir se enturmar ou agir bem socialmente, o jovem acabou tornando-se introspectivo, entregando-se às drogas. Com 19 anos, Jorge mentiu sua idade para poder se tornar um repórter policial. Em seus trabalhos, escrevia os relatos escabrosos sobre cena de crimes ocorridos nos becos da cidade. A violência era a sua maior inspiração. Posteriormente, George se tornou um conhecido médico, dirigindo sua própria clínica de tratamento de doenças venéreas. Passou a conhecer os segredos dos magnatas dos estúdios e celebridades de Hollywood na época. A aproximação com pessoas importantes e famosas fez com que o médico realizasse grandes festas regadas a álcool, drogas, sadomasoquismo, nas quais o alto escalão de Los Angeles, que o alto escalão de Los Angeles pudesse se sentir à vontade.
A maior lembrança que Steve tinha de seu pai era de alguém rígido, que não demonstrava muitas emoções, mas ao mesmo tempo sabia ter carisma e o charme necessário para inspirar admiração. Típico de todo psicopata, né? Ser É, charmoso com as pessoas. e conseguir a amizade de todo mundo, né? É, Em uma busca por sua casa, o ex-policial encontra uma fotografia tirada por seu pai. Nela, uma mulher aparece posando nua. Analisando o registro, Steve reconheceu o rosto na foto e lembrou-se imediatamente de Elizabeth Short, uma jovem que havia sido assassinada há mais de 40 anos. A realidade é que Steve ainda era uma criança quando o crime aconteceu, mas sua relevância fez com que ele fosse um dos casos não solucionados mais famosos dos Estados Unidos. nossa, é muito estranho. E você vê que ele encontrou a nota fiscal do saco de cimento. Pra que o pai dele ia ter um saco de cimento? Comprar saco de cimento? O cara era médico. Sabe, tipo, pô, ele tinha dinheiro pra pagar empreiteiro, pra fazer qualquer tipo de coisa, tipo, e as fotos também, eu cheguei a ver as fotos, né, que ele tinha, eu achei até estranho, a foto, ela tá com os olhos fechados, nem parece que a foto foi tirada com ela de livre e espontânea vontade, parecia que ela tava dormindo, sei lá, era estranho, é bem esquisito ele ainda deixar esses vestígios pra trás, né. As fotos que tem do caso e tudo que aconteceu na época são bem macabras, assim, parece coisa de filme de terror mesmo. É bem esquisito. Bom, e o que é muito esquisito também é a mente desse médico. Tem aquela questão, né, que ele curtia aquela ideia do surrealismo, e ele tem uma relação muito forte com esse artista, o Man Ray. Bom, Man Ray, o que acontece? Ele era esse artista surrealista, ele fazia aquelas obras bem peculiares, né, para não dizer o mínimo. A paixão de Jorge pela arte surrealista foi o que convenceu Steve de que o seu pai era o autor do crime. O fotógrafo e pintor surrealista Man Ray e Jorge tornaram-se muito amigos. Ambos partilhavam um gosto pelo sexo não convencional e a dominação pelas mulheres. Sendo assim, Man Ray exerceu uma influência enorme em cima de Jorge, tornando-se uma espécie de mentor do médico. Analisando as fotos do crime, Steven ficou intrigado com a posição em que o corpo foi encontrado. O assassino queria dizer. As fotografias de Man Ray exibiam imagens de decapitação e corpos segmentados. Seu trabalho mais famoso é o Minotauro, que mostra o tronco de uma mulher com os braços para cima, representando chifres de touro. Na mitologia grega, o Minotauro ele era um ser meio homem, meio touro, que vivia num labirinto de Greta e devorava jovens donzelas, né? Bom, aí a gente fica na dúvida, teria essa obra uma influência sobre o crime? Porque a forma que o corpo foi posicionado é idêntica à obra de arte, à fotografia que o Man Ray fez, né? É muito idêntica, não tem como questionar. Realmente, é uma reprodução. É muita coincidência. Muita coincidência. Bom, Steve estudou o ocorrido e as novas pistas por 7 anos antes de apresentá-las às autoridades. Com o caso encerrado há muito tempo e os suspeitos já mortos, a promotoria resolveu não reabrir. Então, depois da sua denúncia, Steven revela que os relatórios foram retirados do Departamento de Polícia de Los Angeles e desapareceram, o que é muito estranho, parece que tem alguém por trás, porque só foi o filho ir atrás que simplesmente tudo sumiu. Além de todas as transcrições de depoimentos e informações sobre George Hodel terem sumido, nada restou. Também as provas materiais, tudo sumiu. A polícia de Los Angeles não soube dar explicações e se limitou a responder que essas coisas acontecem. Típico, né? Acontece. Estranho, né? Acontece num departamento de polícia que fica trancado, que é super restrito. Acho que não acontece tanto assim, não, né? Bom, mas após essa grande decepção, Steve não desistiu e teve acesso aos arquivos secretos da polícia, porque o cara era zica, ele podia, né?
Em suas investigações, ele teve a chocante revelação de que há 50 anos a polícia de Los Angeles havia chegado à mesma conclusão. George Hodel era o principal suspeito do caso, mas a realidade poderia ser ainda pior do que tudo que Steven já havia descoberto. Elizabeth poderia ter sido a única vítima do seu pai. Então, assim, ele, analisando, ele começou a ligar os pontos, né? Porque é muito óbvio. Ele já imaginava pelo pai dele alguma coisa muito estranha. Quando ele foi vendo tudo, e é muita coincidência justamente o filho dele virar um investigador da polícia, porque eles eram ricos, né? Assim, eles viviam em mansões lá em Hollywood. Ele acabou virando um policial, porque, né, devia gostar da profissão, tudo. E, nossa, foi cair justamente no final das contas ele mesmo que ligou o caso com o pai e foi atrás para denunciar o pai de amor. E provavelmente, se ele tivesse descoberto isso enquanto o pai estivesse vivo, ele ia atrás do mesmo jeito. Sim, eu também acredito. E entramos nessa do assassino do batom. Em 1946, a polícia de Chicago acreditava que havia resolvido um crime e prendido o assassino do batom. Aos 17 anos de idade, William Herrings foi capturado pelos assassinatos de 2 mulheres e pelo esquartejamento de uma criança de 6 anos. O caso ganhou notoriedade após os policiais encontrarem um recado com um batom na cena do crime que dizia: "Pelo amor de Deus, me apanhem antes que eu mate mais, não consigo me controlar." O ocorrido com Suzanne Degnan, a criança assassinada, tinha uma particularidade curiosa que ligava ao crime de Elizabeth Short. Ambas as vítimas foram cortadas com alguém com muita perícia em cirurgia. Os 2 corpos foram divididos pela metade entre a segunda e a terceira vértebras lombares. William era apenas um jovem batedor de carteiras que foi pego em um assalto mal sucedido. Seria ele capaz de cometer um crime com tal precisão? Durante o tempo que ele ficou preso, 66 dos seus 83 anos de idade, William sempre negou a autoria dos crimes. Antes da sua morte, em 2012, William afirmou ter sido torturado, privado de comida e água e ter recebido doses do soro da verdade, composto de drogas que erroneamente acreditava-se fazer com que os suspeitos falassem a verdade. Disse ainda que só confessou os assassinatos por ter a chance de ir a julgamento e provar sua inocência, já que a polícia o ameaçava com a pena de morte. Porém, toda a pressão da imprensa e da sociedade por uma resposta fez com que o jovem fosse imediatamente condenado à prisão perpétua e sem chance de defesa. Há ainda outra coincidência macabra. O corpo de Elizabeth foi encontrado na Avenida Northman, em uma das vias adjacentes a ela chamada Degnan Boulevard. Degnan era o sobrenome da menina esquartejada em Chicago. Seria um recado à polícia? Nossa, tá muito esquisito isso, né? Não parece um joguinho? Muita coincidência também, outra coincidência. Parece que naquela época, assim, eu me refiro aos anos 40, 50, 60, 70, os caras gostavam, né, de brincar com a polícia, né? É verdade. Nossa, é uma coisa é muito macabro isso. É para mostrar inteligência, superioridade, com certeza. Sim. E após a exposição dos fatos, muitos acreditam que George foi também o responsável pelos crimes cometidos pelo assassino do batom, e que sua influência em meio a pessoas importantes de Hollywood fez com que ele se livrasse das acusações. Se essa versão for verdadeira, William pagou com a vida um crime que nunca cometeu.
Eu fiquei com muita dó desse William, porque pelo que eu vi, eu acredito que ele não foi o assassino. Batia carteira, ele fazia pequenos furtos. Como que um cara assim vai pensar num crime? Sabe, são crimes totalmente diferentes, são estilos totalmente diferentes. A pessoa que faz crime por questões financeiras, ela tem um motivo, é diferente o motivo de pegar e. Porque a pessoa que matou a Elizabeth, ela não estava interessada em dinheiro, ela estava interessada no sadismo mesmo, em machucar a vítima, entendeu? Em fazer essa impressão negativa. Agora, esse William, gente, eu acredito muito nessa questão que ele apanhou, que ele, tipo, foi obrigado, tipo, ele pensou que ele assumindo o crime, pelo menos ele teria a oportunidade de não ir para cadeira elétrica, não ir para o corredor da morte e conseguir comprovar, né, a inocência dele, só que isso não aconteceu. Tem um programa até que nossa, assistia muito esse programa que chama Índice da Maldade, e o Dr. Michael Stone, ele tem uma escala de maldade que vai do 1 até o 22, e ele entrevistou, e esse médico, ele acho que é um dos psiquiatras forenses mais errados que existem. Ele entrevistou o William e ele fala, ele não se encaixa no meu índice. Ele falou, ele não se encaixa no meu índice. Não é ele, eu não acredito que seja ele. O cara, ele teve todos os pedidos dele de soltura negados. É muito triste, porque eu acho, na dúvida, né, aqui, pelo menos no Brasil, é assim, na dúvida, a pessoa, ela não é condenada. Muito triste. Em relação a até isso sobre o desmembramento, que é muito certeiro, né? Entre vértebras e coisas assim muito específicas que eu acho que nem quem deve fazer um semestre de medicina deve saber. Não deve. Ó, para uma pessoa saber fazer isso, ela deve. Um açougueiro deve saber, com anos de experiência, saber, porque a forma que cortaram o corpo da Elizabeth, gente, não atingiu nenhum órgão interno. Como que sabe? A pessoa que fez isso realmente fez milimetricamente. Então, assim, ela tinha conhecimento. Então, tem a ideia de que alguns açougueiros com anos de experiência, eles conseguem saber a questão da. Também tem a anatomia animal, que é diferente das pessoas, mas às vezes aí ele estuda ali um pouquinho, ele consegue também, né? Porque ele já tem aquela prática dos cortes das carnes. Então, mas nossa, gente, eu fiquei assim. Uma pessoa provavelmente que ficou presa e o cara, ele roubava carteira, assim, as pessoas não andam com muito dinheiro na carteira, né? Não era nem um assaltante de banco para falar, nossa, ele era um criminoso, não era, sabe? Provavelmente que ele era bem jovem, ele ainda ia amadurecer, né? A mente dele, talvez ele mudasse o estilo de vida dele, a gente não sabe, mas muito triste ver que ele acabou levando isso. Eu acredito que ele acabou levando o crime nas costas, com certeza, né? Bom, em relação às evidências contra o George Hodel, o Stephen Hodel passou pelo menos 15 anos catalogando evidências e investigando o passado do pai, gente. Segundo explicou em seu livro, ele fez um livro disso, que chama Black Dahlia Avenger. Ele conversou com familiares e amigos das testemunhas e policiais da época, tentando reconstituir o que sabia nas investigações, né, que aconteceram ali do caso. Muitos deles ouviram que o departamento acreditava que o culpado morava na Avenida Franklin, que acontecia de ser onde o seu pai morava na época do crime. Gente, quase ali, né? Eles já estavam quase perto. Bom, outros achados definitivamente suspeitos foram recebidos antigos que confirmavam a compra desses 10 sacos de concreto por parte do George, apenas alguns dias antes do assassinato de Elizabeth. Então, assim, ele comprou sacos de cimento poucos dias antes. Eu não sei se ele já estava com ela, ele comprou depois que já estava com ela, porque ele ficou com a moça ali pelo menos uns 2, 3 dias, né, pelo que se sabe. Era do mesmo tamanho, da mesma marca que os encontrados na cena do crime, tendo servido para carregar o corpo da moça. Então, assim, era o mesmo, gente. O saco que estava lá na notinha dele era exatamente o mesmo.
Em 1950, a casa do pai do ex-detetive aparentemente foi grampeada pela polícia, porque eles já estavam investigando, eles estavam tendo ele como suspeito já, né? E as falas registradas pelo grampo são alarmantes, incluindo, por exemplo, segundo o George falando, né? Suponha que eu tenha matado a Dália Negra. Eles não poderiam provar isso agora. Eles não podem mais falar com a minha secretária porque ela já está morta. Para muitos parece que ele matou a secretária porque a secretária provavelmente era alguma testemunha. Assim, ela morreu. E assim, ele foi muito irônico na ligação. E a polícia já tinha essa fala dele. Muito O detetive debochado, né? Ai, desculpa. debochado, ridículo, tipo, você vê que ele tava ali brincando mesmo, ele sabe, não que ele sabia, né, mas eu acho que esses psicopatas, eles sempre têm a sensação que vão sair impunes, né, da situação. O detetive teria seguido uma trilha de evidências que conectaram seu pai a dezenas de outros assassinatos esperados pela cidade, incluindo uma famosa série de crimes nunca solucionados, cujo criminoso ganhou o apelido de assassino do Zodíaco. Olha, eu não duvido, porque o cara ele tinha um QI um ponto acima do Einstein, gente. Então, assim, o filho acha que, além dele ter matado a Dália, ele era o assassino do Batom, que é um serial killer, digamos, à parte, e ele acredita que o pai dele também era assassino do Zodíaco. E o legal é que o assassino do Zodíaco, ele também tem essa questão de ficar brincando muito com a polícia, né? Ele ficava mandando várias cartas para a polícia e era tudo codificado. E até hoje tem gente que a polícia ainda não tem certeza se as codificações estão corretas, tal, porque quem fez aquilo realmente era uma pessoa muito inteligente. Imagina assim, a pessoa que fez essas cartas do Zodíaco, e tem pessoas inteligentíssimas que tentam decifrar, não conseguem. E alguém para fazer uma carta dessa só sendo um gênio. E a única pessoa gênio que a gente tem é ele. Só é muita coincidência, né? É muita. Bom, embora o Rodel tenha lançado o livro, abordado isso também dentro do livro dele, falando sobre o caso do pai dele ser o assassino do Zodíaco, ele recebeu bem menos atenção midiática dessa vez. Então, assim, o foco foi mesmo no caso da Dália, e as pessoas deixaram meio que isso de lado, mas eu acho que foi... eu acho que deveriam ter prestado mais atenção, sim, nessa situação, porque... muita coincidência, o cara realmente, ele era muito inteligente, e a polícia, eu acho que ela ficou bem atrás do cara, e são os três que não foram solucionados. Então, assim, e eles têm um modo operante semelhante, porque, ó, fica vendo o caso do assassino do Batom, o que acontece? O assassino do Batom, ele lavou o corpo das vítimas. Depois que elas morreram, ele lavou ali tudo. E no caso da Dália, quando o corpo dela foi encontrado, a perícia identificou que o corpo dela foi lavado. Olha, é um modus operandi isso. Então, assim, tem muitos traços assim que são semelhantes. E essas pistas, tipo o nome da rua com o nome da garota do primeiro assassinato, sabe? Tudo se liga. É muita coincidência. É. E sobre o caso... rumores apontam, né, que em 1947 a Elisa Short teria sido flagrada bebendo no bar do Hotel Cecil nos dias anteriores ao notório e até agora não resolvido assassinato dela, né? Que pra mim, eu conheci a história dela através do Hotel Cecil, né? Que ela foi muito ligada a esse hotel. Todo mundo falava, né? Mas assim, ela foi encontrada na frente de outro. Acho que ela estava hospedada. Foi encontrada na frente de um hotel, não foi? Que era o hotel que ela estava hospedada, que era outro hotel. Mas falam que viam ela toda hora nesse Hotel Cecil, e é muito curioso também, porque já tem uma atmosfera macabra, aquela energia assim, será que eu fico pensando uma coisa ruim já pegou ela ali, fez ela ficar toda zicada, e assim, a pessoa que fez isso com ela é uma pessoa muito macabra, né, porque se a gente levar em consideração todas essas torturas que ele fez enquanto ela estava viva. E era uma pessoa que conhecia ela, provavelmente, né? Que levou ela ali no papo e tal.
Gente, eu fico passada, assim, o tanto que essa mulher deve ter sofrido, e é muito chocante a cena. Realmente, o cara fez isso pra impactar geral. Eu fico Eu, pensando, tem alguma atmosfera meio demoníaca em cima dele, sabe? Uma maldade assim que é sobre-humana, porque a pessoa fazer isso com outra. Não, tem a questão da criança, né? Que, pô, matar uma criança dessa forma é uma coisa muito louca. Matar qualquer um, né? Dessa forma, porque criança a gente pensa na. Que é um anjinho ali, é um ser tão puro, e pra que fazer isso? A pessoa realmente ela é muito louca, muito doente, e ela tem essa maldade que é sobre-humana. A gente existem pessoas assim que estão. É diferente de todos nós. É muito. Eu morro de medo de me deparar com uma pessoa desse tipo na minha vida. Em cima do caso da Elizabeth Short, a gente tem alguns programas de TV que abordaram um assunto. Em O Destino Paranormal, a 14ª temporada, o 12º episódio, fala sobre a casa da Dália. Bom, eu não entendi exatamente como que aborda, mas eles acreditam que ela ficou presa, tem uma casa ali que ela ficou presa, e a energia dela, um lugar que ela frequentava, tudo. E eles, pela morte ter sido tão agressiva, algumas pessoas acreditam que quando a pessoa morre de uma morte tão agressiva assim, ela vira tipo um espírito vingativo, né? Então, assim, eu também não tiraria a razão dela, não, de virar um espírito vingativo. Pô, a tortura, o sentimento de dor, minutos antes de você partir, eu acho que te prende de certa forma, assim, porque a revolta, sabe, que fica aquele espectro, sei lá, eu acho muito interessante. Aí eles abordam isso. E no Discovery Investigação tem um índice, passou o índice da maldade, né, que é esse programa que eu comentei com vocês, e tem um episódio que fala sobre casos não resolvidos, mistérios que inspiram medo. E é muito interessante porque nesse episódio eles abordam tanto o caso da Dália Negra como o caso do Batom, do assassino do Batom. E eles entrevistam até o Steven Rodel, né? E ele fala sobre a questão do pai dele, por que ele chegou nessas conclusões e tudo mais. Assim, é muito interessante e mostra o Dr. Mike Stone entrevistando o rapaz lá, o William, né? Esse é o nome dele, que foi condenado antes dele morrer. E assim, você vê o médico ali, a posição do médico olhando para tentar pegar algum tipo de mentira, alguma coisa assim, e ele, eu acredito totalmente, ele é um médico super, assim, consagrado na área dele, e ele conseguiu analisar, e ele falou, não é ele, e é muito triste, que aí mostra ele já velhinho na cadeira de rodas, e bom, não foi solucionado o caso, né, gente? É difícil. Eu daria tudo pra saber quem foi, né, o Jack Stripador, o assassino do Zodíaco e o assassino da Elizabeth. Ó, eu acho que o da Elizabeth realmente foi o George. Porque, gente, é muita coisa, sabe, contra ele. Primeiro, o filho falando sobre o jeito do pai, que o pai era um homem frio. Porque tem um outro, é que eu não encontrei, mas eu já assisti um programa que era só sobre a Dália. E eles abordaram bem a entrevista em cima do filho do Steven. E o Steven fala de como que o pai era, como que o pai tratava as pessoas, e que ele tinha muito essa ligação com dor também. Ele gostava de ver as pessoas sentindo dor, e ele fazia altas festas, e ele falou que ele presenciou festas assim na casa dele também. Então, são muitos indícios, assim, é que a gente não tem as provas, tipo, de DNA, as provas técnicas, mas eu acho que a polícia também relaxou, porque o cara, ele viajou para as Filipinas, por que alguém vai viajar? Está sendo investigado, você não concorda que ela tá devendo? Aí não, eles deixaram, não sei se talvez ele molhou a mão de alguém, né, porque ele tinha muita grana, ele morava em um ponto ali de Hollywood que só ricos moravam, então... Bom, alguma coisa tem, ou ele devia ter algum cúmplice. Eu acho até um pouco difícil ele ter cúmplice, né? Mas provavelmente molhar a mão de alguém pra ficar quieto. Porque, ele tem a gravação telefônica dele sendo irônico, falando da secretária. Ele estuprou a própria filha, sabe? Então, e ele estuprou a filha, olha só. Ele foi inocentado depois, porque eles começaram a desacreditar a filha.
quando a filha levou a denúncia do pai. E eu fico imaginando ela, tadinha, tipo, além de ser abusada, provavelmente ela foi desacreditada, ele saiu como inocente e ela saiu como querendo ferrar o pai, entendeu? Tipo, olha a loucura que era, olha o que o cara conseguia, né? É complicado. É. E sobre a Dália Negra na cultura pop, né? Seja no cinema, livros, séries. Apesar dela não ter realizado o sonho de ser famosa em vida, ela se tornou um ícone, né, no cinema norte-americano. E a história dela serviu de inspiração para várias coisas. E em 1987, James Ellroy escreveu o romance The Black Dahlia. E 19 anos depois, em 2006, o diretor Brian De Palma escreveu e dirigiu o longa The Black Dahlia. E a banda de death metal Anthrax gravou uma música sobre o caso, enquanto a banda The Black Dahlia Murder tem o mesmo nome inspirado pelo assassinato. Por fim, e talvez a referência mais famosa, a série americana American Horror Story contou a história da Dália Negra 2 vezes, na primeira temporada e na 8ª. A atriz Mena Suvari é a intérprete de Elizabeth em ambas as vezes. E um filme que eu gostaria de acrescentar aqui, que é uma história parecida, não tem ligação com o caso, chama Starry Eyes, de 2014, que é sobre uma moça que ela vai para Hollywood e começa a trabalhar de garçonete também. Eu acho que esse filme se baseou muito nessa história da Elizabeth. Ela trabalha como garçonete e tal, e ela vai tentando fazer testes para se tornar atriz e tal. Ela vai ganhando algum papel, mas aí tem coisas a ver, né, com relações sexuais, com um culto, que seria o que cultuam Satã. Sim. E um filme muito bom, ele é de 2014. Ele não tem um nome em português no IMDb, eu procurei na internet. No Brasil eu também não achei. Você acha por aí na internet. E eu recomendo, é um filme muito bom, faz você refletir sobre como esse meio do cinema consegue ser nojento no sentido de abusar das pessoas, seja fisicamente, psicologicamente, sexualmente, como seja. Não, até tem, né, o movimento de Hollywood lá, que as mulheres, uma hora, né, cansou, que teve o movimento Me Too, que elas relatam, né, abusos ali, o cara fala assim, se você fizer esse favorzinho pra mim, eu te dou esse papel, tá, e sempre rola essa chantagem. E aí tem, né? E é uma coisa que, lá atrás vivia, e acho que lá atrás elas nem questionavam, porque era uma coisa que não tinham voz para questionar, né? Não tinha nem espaço para questionar isso. E uma coisa que me deixou muito triste nesse caso também, que eu fiquei pensando depois, eu fiquei com muita raiva do pai da Elizabeth, porque o cara era um lixo, né? O cara, ele tinha quantos filhos? Acho que era 4, 5 filhas com a mulher. Ele abandonou a mulher com as filhas, sozinha, sumiu. Fala até que a mãe da Elizabeth pensava que ele tinha morrido. Tipo, o cara sumiu, foi comprar cigarro, sabe? E depois de um tempo, uns anos aí, ele voltou. E aí ela não aceitou mais ele. Ainda bem que ela não aceitou mais ele, né? Porque ela já tava ali se ferrando com as 5 filhas, devia estar trabalhando igual uma louca. E aí quando a Elizabeth cresceu, que ele falou, vem pra cá, pra você tentar sua carreira e tal. E ela foi na primeira oportunidade que teve. O cara já expulsou a filha de casa. E quando ela morreu,
Os policiais foram lá tentar conversar com ele, né, para ele depor sobre a filha, falar para a polícia tentar entender um pouquinho como que era a personalidade da Elizabeth, e ele não quis se envolver, porque, segundo ele, a filha dele era uma vagabunda. E, tipo, se ela morreu assim é porque ela procurou isso. Gente, o cara era um bosta de pai, sabe? Um lixo. E a filha morre aí, Aí a mãe dela teve que sair lá do PQP para ir lá ver o corpo da filha, porque o pai que estava do lado não quis nem fazer isso. Sabe, ele não foi nem reconhecer o corpo dela. Então, é muito triste ver que ela morreu dessa forma tão agressiva. E o lixo do pai dela não estava do lado, como vários homens que a gente vê na nossa, em outras sociedades também, que abandonam, que são covardes, né? Que saem fora. E é fraco, né? É muito triste, sabe? Enfim. Eu só um comentário. E eu cheguei a assistir, eu assisti esse filme essa semana, né? Da Dália Negra, esse de 2006, que tem acho que é a Scarlett Johansson. Mas eu não gostei. Eu achei meio tedioso o filme. Eu não gostei quando eu assisti. É um filme. Ele Não é. aborda muito a história dela. Fala lá da investigação, mas mostra mais tipo um triângulo lá dos policiais com a Scarlett. Sei lá, eu achei meio fraco. É um filme só pra usar o nome mesmo e pra a pessoa vai assistir pensando que é sobre, mas não é. Não é, eu não gostei. Eu queria que tivesse abordado mais, principalmente a atmosfera do assassino e a relação dele com ela, entendeu? Porque ao que parenta ser que existia uma relação ali, de certa forma. Bom, e de livro, gente, que eu vou passar para vocês, que eu acho que é interessante ler, que é o livro do Steven Hoddle, né? Que ele escreve ali, ele detalha tudo sobre o pai, sobre todas as situações, que chama Black Dahlia Avenger. Bom, em português é Dália Negra Vingada. Então, assim, é um livro interessante para ler e entender a história nesse contexto o Steven, né, acusando o pai dele, que eu acho que é genial. O cara, ele enfiou a cara e isso daí virou para ele uma missão de vida, basicamente. E é muito triste que ele era tão novinho na época. Talvez se o pai dele ele fosse descoberto isso um pouco antes, ele pudesse até acusar o pai dele de certa forma, né? E o pai dele é outro lixo, porque o pai dele também fugiu e pelo que ele descobre, né? Que ele descobre não, pelo que ele fala, o pai dele abandonou a mãe dele também. Então, assim, você vê que há uma característica de pessoas bem frias que fazem isso, né? Bom, e é isso, mas tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Não, só gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima. Isso aí, gente. Curte a gente lá nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e até a próxima.